Nesse vídeo eu vou trazer para você as principais oportunidades do mercado financeiro que estão na sua frente e você talvez esteja deixando elas passarem. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui vou tratar das principais oportunidades e elas estão minguando. As oportunidades não ficam por aí para sempre. E sem enrolação, vamos a elas. Primeiro, na renda fixa. Estou aqui com o site do Tesouro Direto aberto. E o que nós temos hoje de oportunidade? Primeiro, no pré-fixado. Olha só, eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando o pré-fixado acima de 15% ao ano. E falei à época que era melhor que o IPCA+. Quem pegou, lucrou bastante. Membros, então, nem se fala. Onde eu aportei em IPCA mais 7,44 do IPCA Renda Mais 2065. Agora está em 6,88. E aqui a marcação a mercado é bastante agressiva. E você vai notar que o IPCA mais 7 tem minguado. Então, essa é uma oportunidade que está indo embora. Os únicos remanescentes são IPCA mais 2029, que ainda vem sendo objeto de recomendação na consultoria, e o IPCA mais com juros semestrais. Esse com juros semestral é excelente para quem já está vivendo de renda, quem quer receber ali juros a cada semestre na conta. E olha, por mais que a tributação nele seja maior, porque você paga tributo toda vez que cai o dinheiro na conta, a taxa que ele oferta compensa essa diferença. Então olha só que interessante. Eu tenho aqui, olha só, um IPCA mais 2040 oferecendo IPCA mais 6,88. Essa NTNB aqui não paga juros, só no vencimento ou no resgate antecipado. Aí eu estou fazendo o resgate antecipado. E aí eu tenho aqui o IPCA mais 2045, um prazo muito próximo, pagando IPCA mais 7,01. Então você tem essa diferenciação que acaba compensando a diferença tributária. Então dá sim para investir nesse título hoje. Ainda mais para quem, como eu disse, quer viver de renda ou precisa do fluxo financeiro na conta, até para estimular o seu comportamento de investidor. Continuar no mercado, ter aquele efeito psicológico favorável para a continuidade dos aportes, dos investimentos, etc. Muito bem, então, em pré-fixado, o 2032, na minha visão, ainda é uma oportunidade. Por quê? Vou colocar todo o meu dinheiro aqui? Não. A diversificação sempre o melhor caminho. Mas aqui é interessante de pegar também. Por quê? Aqui no site da Ambima, a gente consegue consultar de forma gratuita a curva de juro. E olha só o que ela está apontando para a gente. Ela está apontando uma queda do juro brasileiro ao longo do tempo, pelo menos até os próximos 2, 3 anos. E aí prevê um pouquinho de alta, mas nem tanto para os próximos anos. Mas a verdade é que o mercado, ele sempre erra nessas expectativas. Ele só, entre aspas, acerta a direção do juro em determinado tempo. E a visão é de queda do juro brasileiro. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe, mas hoje a direção é essa. E a inflação implícita cada vez menor, apontando para a gente em 5%, 4, alguma coisa. Isso é positivo para pré-fixado. Qual que é o medo que a gente tem de pré-fixado? Inflação. Mas se a inflação começou a estar mais controlada, aí o pré-fixado se torna mais interessante que o IPCA+. Por quê? O pré-fixado, além da marcação a mercado que você pode obter com essa direção do juro, com o IPCA caindo, vamos supor IPCA no máximo em 5%. Mesmo que eu pegue o 2029, 5 mais 7,46, 12,46 bruto. Aqui eu já tenho 13,31. Mas é evidente que eu não vou colocar todo o meu dinheiro só aqui, porque se em algum momento o Banco Central perder a mão, seja qual for o motivo e a inflação acabar disparando, eu ter IPCA mais aqui vai me proteger de eventual diferença, em que talvez o pré-fixado não consiga me proteger completamente da inflação. Em momentos de choque, o IPCA+, é mais protetivo. Até por isso que o pessoal fala IPCA+, porque no Brasil, país de inflação, ele costumou ser muito rentável ao longo do tempo. Claro que a história não necessariamente ela vai se repetir, só que é o único parâmetro, a única referência que a gente tem para tomar decisões. Por isso a gente olha o passado. E você vai notar que o IPCA+, 7, olha a raridade dele. Esse aqui é um gráfico produzido pela Avenue e olha só a raridade. Nos últimos 15 anos, somente em 7,7% dos momentos de negociação de títulos públicos, a gente teve uma taxa aqui entre 6,5 a 7,5. Acima de 7, então, cara, é muito raro. Acima de 7,5, então, só em 0,4%. Então, IPCA mais 7 é raro na história brasileira. Por isso, constitui uma oportunidade. Sendo assim, hoje o pré-fixado é bacana e o IPCA mais 7.
pensando em carregar até o vencimento. E para quem quer juros na conta, o IPCA+, com juros semestrais 2035, que também é IPCA mais 7, e é o título que é adotado como taxa de desconto dos modelos de valuation para avaliação de empresas, ok? E ainda a gente tem o Selicão, claro, Selicão, que é Selic mais 0,10. Selic tá quanto? Tá quanto? 15% ao ano. Quando você olha aqui o histórico das taxas de juros no Brasil, sabe quando a gente teve 15% ao ano? Vou puxar aqui para você. Chegamos aqui, ó, maio de 2006, cara. Então, o maior patamar de juro nos últimos 20 anos. É um juro muito alto. Sabe o que significa eu ganhar de forma bruta 15% ao ano com juro de curto prazo? Que é o juro da Selic, significa eu dobrar o meu patrimônio em menos de 5 anos. Sabe como que você faz essa conta? Bem simples. É da seguinte forma. Eu uso a regrinha do 72. Já fiz um vídeo específico aqui no canal sobre a regra do 72, que é basicamente pegar o 72 e dividir pela taxa. Aí eu vou chegar no tempo em que meu patrimônio vai dobrar de tamanho. Já que a gente está falando de 15%, a gente chega no resultado de 4,8 anos. Quase 5 anos. Cara, essa taxa é pesada. Desestimula completamente o investimento na economia real, na renda variável no geral. Porque, ó, se a cada 5 anos, com risco soberano, eu dobro o meu patrimônio, para que eu vou correr risco? Então, esse juro aqui, a gente também não pode ignorar. A nossa parcela de caixa, que deve ser permanente na carteira, é bastante favorável. Agora, claro, a gente tem que tirar aqui custos de negociação e tributação. Então, na prática, no máximo a gente vai conseguir 13%. Na verdade, um pouco menos, mas vou colocar 13 aqui só para você ter uma ideia. De todo modo, em 5,5 anos, a gente consegue dobrar o patrimônio com essa taxa. Agora, eu não acredito que ela vai permanecer por vários e vários anos. Por mais que ainda não se cogite, ainda não se fala de fato em redução da Selic. No próprio Banco Central, isso está fora de questão, pelo menos nesse ano. E em ano de eleição ainda, difícil. Por isso, ter dinheiro no Tesouro Selic pelos próximos 2 anos, eu diria, é tranquilo. Mas é evidente que eu não espero que durante 5, 6, 7 anos a taxa Selic fique nesse patamar ou acima disso. Porque hoje a gente tem um cenário em que a dívida pública brasileira, quase 50% dela está aí, ó, devendo em Selic, quase 50%. Significando que se essa taxa permanecer por tanto tempo assim, em pouco mais de 5 anos, caso fosse 100% da dívida, não é, mas vamos supor que fosse, imagina só, a dívida pública brasileira dobraria de tamanho em menos de 6 anos. Não é o caso, porque só 50%, mas ainda assim é um ritmo muito acelerado. Por isso que o Brasil é considerado um país arriscado de se investir, porque essa dívida cresce num ritmo muito, mas muito acelerado. De qualquer forma, para resumir, na renda fixa, o caixa bem protegido e bem rentável no Tesouro Selic 2031, pré-fixado de acordo com a trajetória do juro futuro, parece uma boa ainda, e no IPCA com juro semestral você tem o 2035, e o 2029 ainda com juro real acima de 7% ao ano. São oportunidades da renda fixa hoje. Agora, falando da renda variável, olha só o petróleo crescendo produção aqui no país. Isso abre oportunidade para empresas que não subiram nesse ano, ainda mais com a queda do dólar, vou falar sobre isso. Mas olha só, o Brent hoje está abaixo de $70, que é o barril do petróleo. Com o petróleo crescendo produção no Brasil, tem margem equatorial, tem ações nesse ano caindo, as melhores petrolíferas do país, Petrobras e PetroRio. São duas ações aí que estão num bom momento para investimento. Então você tem múltiplo baixo dessas empresas, petróleo no Brasil crescendo em produção e Brent abaixo de $70, com o dólar caindo não só no Brasil como no mundo. Então na renda variável você tem aí esse tipo de oportunidade. São ações que eu tenho na minha carteira. Se quiser acompanhar minha carteira, torne-se membro da comunidade FMI. Conheça a comunidade clicando no link aqui embaixo. E não só em petróleo, commodities no geral, justamente porque o dólar está se depreciando nesse ano, ficaram descontadas. Não que a gente tenha chegado no fundo do poço, mas a gente já começa a enxergar uma assimetria nessas commodities. E é claro que a gente não investe diretamente nas commodities. Isso não é uma boa ideia. A gente investe através das empresas que operam com essas commodities. Então, esse é o raciocínio do investidor de longo prazo. É evidente que não é qualquer carteira que deveria investir em empresas de commodities, porque é bastante difícil acertar os melhores momentos de compra. Exige maior cuidado do investidor. Mas para quem gosta, a gente começa a enxergar aí algumas oportunidades. E como eu falei, múltiplo de bolsa brasileira continua descontado.
índice preço-lucro em 9 vezes. É o múltiplo mais barato do mundo atualmente. Se você compara isso aqui com a Índia, que negocia 25 vezes, e com os Estados Unidos, que negocia 27 vezes, você fala, cara, a gente negocia múltiplo de China. A tal ponto que eu não me surpreenderia para os próximos anos com Brasil e China se valorizando muito, simplesmente por uma troca de capital, que hoje está muito concentrada em Índia e Estados Unidos. Tudo é cíclico. Você acha que para sempre não eternize a situação atual. Você acha que para sempre esses dois países vão estar no topo do mundo em termos de valuation, Estados Unidos e Índia? Você realmente acha isso? Eu acho difícil de supor esse tipo de coisa. Portanto, ter um comportamento anticiclo constitui uma das verdades para você obter altos retornos com investidor de longo prazo. E aí eu estava falando do dólar. Olha o dólar aí, abaixo de 5,50. Oportunidade também de compra de dólares. Por quê? Não vou simplesmente comprar e deixar debaixo do colchão. Não é isso. Alocar o seu capital. Não necessariamente em renda variável. Talvez você esteja desconfortável com isso, você só investe em índice, você entende que a bolsa americana está cara. Mas note o seguinte, muito embora a bolsa americana esteja relativamente cara, você ainda pode selecionar individualmente algumas empresas. Então o stock picking sempre tem essa saída. Mas afora isso, sigo por índice, não quero alocar agora, você tem opção de renda fixa americana e com um risco muitíssimo baixo, algo que eu mostro para os clientes da consultoria. Então você tem essa opção de comprar dólar descontado e com juro que é pago em dólares também. Então olha só, no Brasil, você tem múltiplo baixo para as empresas brasileiras, especialmente de commodities. Você tem dólar aí depreciado no ano, o que favorece também empresas de commodities, porque na recuperação o dólar é embutido também no preço dessas ações. Você tem renda fixa com boa oportunidade de marcação ao mercado, além do caixa rendendo muito, numa Selic que está no maior patamar dos últimos 20 anos. Você falou de bolsa, está na máxima histórica. Cara, máxima histórica não quer dizer nada, nada. Eu fiz um vídeo específico para os membros mostrando como isso é uma besteira, uma completa besteira. Viu? Deixa eu te perguntar, do que adianta uma bolsa estar na mínima histórica ou na máxima histórica se os lucros corporativos não estão condizentes com esse patamar de bolsa? O que eu quero dizer com isso? Bolsa está na máxima histórica, né? Aí eu te pergunto, os lucros das empresas, das boas empresas, claro, cresceram ou caíram? Vou te fazer essa pergunta. E aí vamos supor que Bovespa vá a 40 mil pontos. E aí a galera fala, nossa, super desconto. Não necessariamente. E se o lucro das empresas caiu muito, mas muito, a tal ponto da gente ter um índice preço-lucro de 20 vezes ou 25 vezes, patamar hoje aí de Índia e Estados Unidos, mesmo a 40 mil pontos na bolsa. E aí? A pontuação de Bovespa é só preço. O preço, ele não pode ser lido de forma isolada. Tem que ser lido em comparação com alguma referência. Não é assim que faz. Então o pessoal que fica aí, não vou investir agora, tá tudo caro. Meu amigo, para de seguir a manada. Saiba fazer as suas análises, que assim eu tenho certeza, além de você ter mais segurança nos aportes, você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais. Da mesma forma, olha o IFIX aí, também na máxima histórica. Eu te pergunto, tá tudo caro em fundos imobiliários? Em fundos de papel, até que tem alguns aí que estão bem caros. Mas fundo de tijolo, muitos ainda não se recuperaram. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta. E isso abre oportunidade para quem gosta de fundo imobiliário. Olha aí, máxima histórica não querendo dizer nada. Então, em fundos de tijolo, você ainda tem oportunidades aqui. Você ainda tem. Então você tem oportunidades na bolsa, sem falar que o Banco do Brasil derreteu e pode ficar no radar. Setor elétrico tá tudo caro? Não necessariamente. Já falei sobre isso, tem uma ação que eu tô de olho. Então fundo de tijolo, barato. Ações no geral estão baratas. Renda fixa ostentando oportunidade ainda, mas tá acabando. Dólar abaixo de 5,50. O que mais você quer? O que mais você quer? Está fácil. Basta ter uma estratégia, tanto nos aportes quanto na construção da carteira. E é engraçado que eu trago todos os meus movimentos de carteira lá na área de membros. E eu estou ganhando dinheiro nesse ano tranquilamente, tendo praticamente dentro da carteira que eu mostro ali, 40% em renda fixa, não é o total do meu patrimônio, mas ali dentro onde eu mostro 40% renda fixa e 60% ações, e tô ali ganhando tranquilamente. Surfei Sanepar, controlei meu risco com o Banco do Brasil, comprei oportunidades. Então veja, quem só tá perdendo dinheiro nesse ano, provavelmente tá fazendo alguma coisa errada. Mas você tem chance de mudar com essas oportunidades aí no geral que eu elenquei. Não esgotei a matéria, mas isso aqui é mais ou menos o panorama geral. Lembrando que
no meio disso tudo, dividendo, ação, etc., fundo imobiliário, você tem que lidar com o quê? Com imposto. Mas não desanime, isso faz parte do jogo. Você vai deixar de crescer o seu patrimônio por conta de declaração do imposto? Não. Hoje existem ferramentas para você automatizar tanto o cálculo de imposto, acompanhamento, controle e a declaração do imposto da bolsa. Você pode fazer em menos de 5 minutos. Ah, já passou o prazo, não interessa. Você tem que retificar. Você deve fazer isso, senão você tem problema. Aí você pode ter multa, bloqueio de CPF, mas se você resolver agora, você pode retificar, você pode fazer isso em menos de 5 minutos com o aplicativo da Grana. É um aplicativo que é indicado pela B3, então tem esse amparo da B3. Com ele, você vai fazer a retificação do imposto em menos de 5 minutos. Então é melhor você entregar de forma atrasada do que não entregar. Faça isso. Como eu disse, é só pegar o celular, depois de baixar e assinar o plano Mais Grana e fazer a declaração. 5 minutinhos. E depois disso você tem por mais um ano o controle do imposto de renda. Ah, mas agora tem o Revar. Para que eu quero o controle? O Revar não abrange opções, por exemplo, que abrange tudo. Então baixe o Grana, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Corre lá. Agora, últimos comentários aqui no YouTube. Ó, um membro aqui, o Ricardo, ele me corrigiu de forma correta. Ó. Desculpe a intromissão, Luan. Na verdade, são 1,94 bilhões de ações elegíveis para o dividendo, cerca de 1,94 por ação. Por quê? Porque eu acabei desconsiderando a recompra de ações na hora do vídeo. De fato, a correção dele está correta. Então, a BB Seguridade vai pagar 1,94. Bolado, hein? Ó o Lucas aqui. Gostaria de aprender mais o mercado americano. Seria possível realizar um vídeo a respeito? Cara, pode ser, mas eu pretendo fazer para membros, viu? Torne-se membro aí já, Lucas. Por quê? Porque publicamente não tem interesse. Ó, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, sempre que eu trago um assunto que está fora da bolha ações de dividendos, eu não tenho alcance. Então, falou de mercado americano, mesmo que o assunto seja relevante, não tem alcance. Aula também não tem alcance, mas eu ainda trago, porque eu gosto de fazer isso. Então, mesmo que eu veja que não vai ter resultado, mesmo assim, às vezes eu trago porque eu gosto, simplesmente por isso. Então, você vai notar que os assuntos mais técnicos, o ouro mesmo, que se eu for trazer no YouTube não vou ter alcance, eu estou trazendo para os membros. O que acha do fundo Arca Grão, do Grupo Primo? É um bom fundo, é um bom fundo. Para quem gosta de fundo de previdência, não é um fundo ruim. Aqui vai pingar uma tempestade. Ó, tem gente que está feliz aí com essa proposta de dividendos da BB Seguridade. Isso, exato, teve a recompra de papel. Na hora eu ignorei, mas é isso. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu te mostro a regra de bolso sobre quantas ações e fundos imobiliários você deve ter na sua carteira.